Então isso é verdade. Tem qualquer número, tá aí dentro. Agora, observe uma frase. Diga. Se nessa demonstração, se esse m que existe é zero, significa que o zero está nesse intervalo. Portanto, b é positivo. Tá? Aí eu pego b sobre raiz de 2, eu pego b sobre raiz de 2, que é um número positivo. Então, existe o n, tá o quê? 1 sobre n é menor do que b sobre raiz de 2. Aí o raiz de 2 sobre n é menor do que b. Então, raiz de 2 sobre n, que é irracional, vai estar aqui dentro. Entendido? Tá? É só um detalhe técnico para completar a demonstração. Entendeu? Entendeu não? Vamos lá. Se, coincidentemente, esse m que existe for o zero, isso aqui é zero. Aí eu não provei nada. Mas se o m for zero, significa que o zero, eu provei que o zero está aqui dentro. Só provei isso. É o caso que o zero está aqui dentro. O A e B não são necessariamente o A e B não são necessariamente... O A e B são reais quaisquer, cara. O A e B são reais quaisquer. Então, se o B é positivo, você tem B positivo. Então, você pega B sobre raiz de 2. Aí existe um N natural, tal que isso aqui é menor do que 1 sobre raiz de 2. Portanto, raiz de 2 sobre N é menor do que B e é maior do que A, porque isso é positivo, porque o A é negativo. Então, está provado também. Tá certo? Agora, veja uma coisa. Observem a frase. Dado um número real, a tão próximo dele quanto eu quero, um número racional. Vocês entendem o significado dessa frase? Dado um número real, a tão próximo dele quanto eu queira, um número racional. Você entende? Mas talvez você não veja sentido nessa frase, mas você vê sentido nessa, ó. Dado P real, veja se você concorda com essa frase. Dado P real, para cada... A luz, você vai concluir isso aqui à luz do que foi feito. Para cada delta positivo, dado P real, para cada delta positivo, existe X racional, tal que o x menos p em módulo é maior do que zero e é menor do que delta. Vamos à interpretação disso. Isso aqui é verdade. À luz do que foi feito, isso é verdade. Porque eu provei o quê? Que em todo o intervalo da reta tem um número o quê? Racional. Entende? Então, dado P real, então desenha aqui. Vamos lá, desenhozinho. Dado P real, está aqui o P. Para cada delta maior do que zero, pega um delta maior do que zero. Com esse delta maior que zero, você monta dois números. O P mais delta e o P menos delta. Não monta? E se você tem P e P mais delta, você tem um intervalo aberto P mais delta. Aí aplica aquele resultado aqui. O que é que aquele resultado diz? Diz que existe um número racional X aqui dentro. E se esse número racional está aqui dentro desse intervalo, ele é P, então X menos P em módulo é maior do que zero. Mas quem é X menos P? É menor do que essa distância aqui, que é o delta. Essa frase é o significado disso que eu acabei de dizer. Dado o número real P, a tão próximo dele quanto eu queira um número racional. E o próximo, quem é próximo não é igual. Próximo é o sentido de estar, o quê? Perto. Sem ser igual. Sem ser igual não, é conclusão. Se está perto, não é igual. É até bíblico, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Você não é seu próximo. Próximo é quem está perto de você.
Tá certo? Entendido aí? Então, olha a frase que eu disse aqui. Qual é o significado dessa frase? É isso que está aqui. Para cada dado número real, a tão próximo dele quanto eu queira, um número racional. Ou seja, dado P real, para cada delta positivo, existe um número racional, tal que a distância de x a P é menor do que delta, e o x não é P. Maior que zero. Esse resultado também vale para cá. Ó. Sim. Dado P real, para cada delta maior do que zero, existe um x irracional satisfazendo isso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dado um número real, a tão próximo dele quanto eu queira, um número irracional. Vocês entendem agora, de uma vez por todas, quando eu falar essa frase? Dado o número P real, a tão próximo dele quanto eu queira. Onde é que está o quanto eu queira aqui? Onde é que está? Esse delta. Não importa o tamanho do delta, não importa quão pequeno seja o delta positivo, tá? Não importa. Existirá um número irracional x, tal que a distância de x a P é menor do que delta, ou seja, o x está aqui dentro, e o x não é P. Tá? Hã? Para ser maior do que zero. Porque assim como eu tenho desse lado, tem do outro também. Se você trabalhar nesse intervalo, tem um x racional aqui dentro. Se você trabalhar nesse outro, há nele também um número racional. E qual é a distância? Se o x está desse lado, que é um y, aí qual é a distância de y a P? É o módulo. O módulo é a distância. Tá? Entendeu? Entendeu? Então, essa frase dá significado a essa que eu falei antes. Essa construção aqui, essa expressão, ela dá significado ao que eu falei antes. Mas, a outra coisa que eu vou falar aqui no cálculo, que é vizinhança de um ponto. Alguém já ouviu falar nessa expressão? A vizinhança. Considere uma vizinhança aberta de P. O que é uma vizinhança aberta de um número real P? É qualquer intervalo aberto que contém o P. Tá? Definição, para ficar aqui, acompanhar até o final do curso, tá? Principalmente quando eu estiver falando de limite. Tá? Dados A e B reais. Vou ser mais direto. Dado P real. Dado P real. Tá certo? E A e B reais. Como que é assim? Deixa eu melhorar esse enunciado. Seja P real. Seja P o número real. Repare que aqui, nessa expressão matemática aqui, quantas vezes aparece o quantificador universal? 2. Dado e para cada. E o quantificador existencial? 1. Tá? Seja P real. Dados A e B reais. Com A menor do que B, dizemos que AB é uma besteira isso aqui, ó. É uma vizinhança aberta de P quando o P pertence ao intervalo aberto a B. Só isso, só isso. O que é a essência? O que é uma vizinhança aberta de um ponto? É qualquer intervalo aberto que contém esse ponto.
tá? Eu poderia ter colocado assim. Seria melhor, tá? Colocar assim. Acho que o que é uma vizinhança aberta de um ponto? É qualquer intervalo aberto que contém esse ponto, tá? E neste caso, sendo, e outra coisa, sendo AB uma vizinhança aberta de P, dizemos que esse conjunto aqui, ó, o intervalo AB, tirando o P, tá? Tirando o P. Quem é esse conjunto aqui? Quem é? Esse conjunto aqui é o intervalo AP união PB. Concorda comigo? Tá? Nós dizemos que esse conjunto... Desconsidera o P, não. Tira o P do conjunto. Esse conjunto é a diferença de dois conjuntos. Você sabe o que é a diferença de dois conjuntos. Nós dizemos que isso aí é uma vizinhança aberta e estrita de P. Tá? Então, o que é uma vizinhança aberta e estrita de P? É a diferença entre uma vizinhança aberta de P e o conjunto unitário formado pelo P. Entendido? Tá? Então, você tem aqui, ó. Digamos que está aqui o P, está aqui o A e o B. Isso aqui, daqui para cá, tudo é uma vizinhança, o que é? É uma vizinhança aberta. Tem que ser aberta. Perdão. Isso aqui é uma vizinhança aberta, de P. E o que é uma vizinhança aberta e estrita? O que é? Vocês estão entendendo? Vizinhança remete ao que está vizinho, está próximo. É isso aí. E o que é uma... Está aqui o A, está aqui o P, está aqui o B. O que é uma vizinhança aberta e estrita? O que é? É isso aqui. Isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita. Por quê? Porque não contém o P. Então, esse resultado aqui pode ser formulado da seguinte forma. Dado um número P real, em qualquer vizinhança aberta e estrita sua, há um número racional e um número irracional. Simples. Ou seja, toda vizinhança aberta e estrita de um número real P contém número racional e contém número irracional. E uma vizinhança desse tipo, tá? Quando você pega esse conjunto aqui, ó. Você pega o P. Tá aqui o P. Tem o P. Tem o P mais delta para delta positivo. Delta positivo, o P mais delta está na direita. Pega o P menos delta, delta positivo, o P menos delta está na esquerda. Então, quando você pega esse intervalo aberto aqui, ó, você diz que esse intervalo é um intervalo aberto de centro P e raio delta. Porque delta é essa distância, ó. Qual é a distância daqui para cá? Qual é? Delta. Qual é a distância daqui para cá? Qual é? Delta. Onde é que está o P? Está no centro do intervalo. Então, a nomenclatura, a terminologia é um intervalo da forma, esse intervalo aqui da forma, que vai de P menos delta até P mais delta, aberto. Isso aqui é um intervalo aberto de centro, aonde? Centro em P e raio delta. Tá? É um intervalo aberto de centro P e raio delta. Faz todo sentido. Agora vamos à definição da matéria-prima do cálculo, função. Tá? Lembrar o que é uma função para vocês. Para alguns já sabem e lembram. Outros já devem ter esquecido o que é uma função.
Comecemos com o conceito de relação. Então, eu espero que isto aqui esteja claro. Tá? Diga. Não tem lista hoje, não. Hã? Esqueci de imprimir. Naquele dia não tinha energia. Tá? Tá? Ó, definição. Sejam A e B conjuntos. Dado R contido em A cartesiano B, tá? Qualquer subconjunto do produto cartesiano de dois conjuntos A e B é denominado uma relação de A em B. Tá? Dizemos que R é uma relação de A em B. Então, quando você tem o que é uma relação de A em B? É um conjunto de pares ordenados de A cartesiano B. Isso é uma relação, tá? De A em B. O que foi? Tá. Assuma aí, por favor. Tá? Ele renunciou à posição. Pediu demissão. Dizemos que eu nem passei a carteirinha dele. Dizemos que R é uma relação de A em B quando R é um subconjunto de A cartesiano B. Então, uma relação é uma lei, em essência, é uma lei que forma pares ordenados, que associa elementos de A elementos de B. Tá certo? E sendo R uma relação de A em B, dado, tá? Só que sendo R uma relação de A em B, isto é, um subconjunto de A cartesiano B, dados x em A e y em B, nós dizemos que x está associado a y por R, pela relação R, quando o par xy pertence a R. Tá? Porque R é um subconjunto de A e B. Então, quando é que x em A está associado a y em B? Quando o par ordenado xy pertence à relação. A relação é o subconjunto de A cartesiano B. Então, por exemplo, eu tenho a seguinte relação. Considere a relação. Vou contar. Considere essa relação. Relação é o conjunto formado por cada par ordenado NK, subconjunto de N cartesiano Z, tal que N é igual a K2. Então, já estou dizendo, quando é que o número natural N está associado a um inteiro K? Quando é? Quando N é igual a K2. Então, me diga uma coisa. Me diga o seguinte. O par 4 menos 2 pertence à relação? N é 4, K é menos 2. N é igual a K2? Menos 2 é porque onde é que vocês estão?
Isso aqui pertence à relação R. Tá certo? Isso aqui pertence à relação R. O 9, 3, pertence à relação R? Pertence à relação R. Tá? Ou seja, o 9 está associado ao 3. O 9 natural está associado ao 3. Pergunta a você, o menos 4, 2, pertence à relação? Não? Primeiro, não faz nem sentido escrever isso aqui, porque para estar na relação é o primeiro elemento tem que estar onde? No natural. Então, nem cabe fazer a pergunta. Tá certo? Então, tá. Mas o fato 10, 3 pertence à relação, o 10 menos 3 pertence à relação? Não, não pertence. Por quê? Porque o natural 10 não é o quadrado do inteiro menos 3. Então, isso aqui não pertence à relação. Diga.